O braço direito da criatura viva mais forte, o último de sua raça lunariana e detentor da zoa ancestral do Pteranodonte, o comandante mais forte do Kaido, King, o Incêndio, o maior desafio do Zoro pós-time skip, um obstáculo tão aterrorizante que foi responsável por fazer o Zoro duvidar da sua própria capacidade de seguir em frente, mesmo depois de ter segurado o ataque mais poderoso de toda a obra e deixar uma cicatriz no peito do Kaido. Zoro ainda precisava superar a calamidade mais poderosa de todas. Hoje a gente vai revisitar a batalha completa entre Zoro vs King, então já chega no modo Ashura e retalha o botão de se inscrever no canal e ativa o sininho, galera, para não perder as notificações dos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. E galera, depois do Zorão junto dos outros supernovas enfrentarem o Kaido e a Big Mom, onde o próprio Zoro chegou a receber um golpe direto dos dois Yonkou ao mesmo tempo, ele acabou ficando extremamente ferido e precisou ser levado às pressas até o Chopper, para que ele pudesse ser curado. E por causa do Chopper, o Zoro conseguiu voltar para o campo de batalha bem rápido, graças à descoberta de um medicamento capaz de curar instantaneamente um paciente, mas que claro, tinha um efeito colateral, o de deixar a pessoa muito pior do que já estava depois que o efeito passasse. Mas contra o bando de um imperador, aquele não era um momento em que eles podiam se dar ao luxo de medir esforços. Então o Zoro aceita o remédio. E é graças a esse medicamento que quando King e Queen vão atacar um marco, o Zoro se levanta e utiliza o seu Santoryu Rengoku Onigiri, acertando King com tudo, enquanto Sanji dava cabo do Queen simultaneamente numa página dupla com seu Diablo Jumbo Muton Shoto. Mas obviamente que não demora muito para os astros principais levantarem, falando que aquilo não era nada e que eles precisariam de muito mais para serem derrotados. E conforme a batalha retorna, Zoro percebe que Sanji estava estranho após ter usado seu traje, mas segundo Sanji aquilo não era nada demais. Então Zoro acaba bloqueando um ataque do King que era destinado ao Sanji, que acaba retornando o favor logo em seguida ao defender o Zoro de um golpe nomeado do Queen. A parceria segue firme. Nisso, Sanji e Queen começam uma discussão sobre o Sanji ser ou não geneticamente modificado, o que faz o King se distrair com a briga e o Zoro gritar que era pra ele não se distrair, atacando em seguida e percebendo que a lâmina do King não era uma lâmina normal, ela era inteiramente serrilhada, sendo capaz de desarmar o Zoro momentaneamente. King então desfere um soco na cara do Zoro, que consegue se defender no último minuto com a espada que ainda estava na sua boca. Zoro então recupera suas espadas e afirma para King que não se permitiria perder ali, e a batalha entre os dois retorna de maneira intensa no palco principal, fazendo inclusive vários Hanos afirmarem que King estava fora de controle. Até que Zoro é arremessado em direção ao Franky, que pede se ele precisava de ajuda, mas o Zoro obviamente nega, né? Então Queen, que estava lutando ali do lado, começa a xingar o King por estar atacando tão aleatoriamente. E é nesse momento que descobrimos o motivo do descontrole do astro principal. Zoro havia rachado a sua máscara. Ambos voltam a trocar golpes, com o King voando até o Zoro em alta velocidade e o atacando com seu Tankyudon, e Zoro contra-atacando com seu Santoryu Toragari. Então o Zoro é simplesmente arremessado e com a força do impacto do golpe do King, ele acaba destruindo a parede que tinha atrás dele, mas em contrapartida, nosso espadachim consegue danificar ainda mais a máscara do King, dessa vez chegando a mostrar uma pequena parte do seu rosto, e com isso temos uma breve dica de como seria o rosto real dele. Só que enquanto Zoro continua voando por causa da troca de golpes anterior, King lhe acerta mais um golpe para empurrar ele de vez para fora da ilha, com o objetivo de que Zoro despencasse lá do céu. Mas é nesse momento que ele utiliza o Nitoryu Kuriaransu, fazendo com que ele impedisse a queda e voltasse para a ilha. O homem se utilizou da terceira lei de Newton para impedir a sua queda. E então Zoro reclama:
Pelo menos me deixe morrer por uma espada. O que você fez agora é imperdoável, já que o estilo de luta do King basicamente não se resumia só a usar espada, mas sim a qualquer coisa que ele tivesse disponível. E King rebate falando que o mesmo valia para o Zoro. Então, ambos voltam a batalhar e enquanto trocavam golpes, Zoro acaba recebendo uma ligação inesperada do Sanji no meio da batalha, que afirma que eles irão derrotar sim os Piratas das Feras, mas que se por algum motivo ele não fosse mais o mesmo quando tudo aquilo acabasse, que era para ele matar o Sanji. Zoro então fica incrédulo com o pedido, mas aceita, só que pede para que o Sanji não morra até lá, encerrando assim a ligação pelo Dendemushi. Nesse meio tempo, King, transformado num Pteranodonte, acaba tomando distância de Zoro para usar a sua técnica mais bizarra de todas, chamada Temporal Dom, que de acordo com ele próprio é uma técnica natural, já que era assim que os Pteranodontes caçavam antigamente. Olha, eu não sei, né, mas algo me diz que não era nem um pouco assim que os Pteranodontes caçavam antigamente, mas eu não tava lá para afirmar nada, então vamos seguir. E enquanto o ataque era lançado, Zoro esquiva com dificuldade, se questionando como bloquear, sendo que aquilo mais parecia um raio laser. E então ele contra-ataca com seu Sanbyaku, Rokuju Poundoro! Mas ele não consegue acertar King, que logo em seguida começa a disparar vários ataques, fazendo Zoro começar a pensar em uma maneira mais efetiva de ataque, porque da maneira que o duelo seguia, ele apenas iria acabar se esgotando sem causar nenhum dano significativo. E então ele decide derrubar o King de uma vez, usando o Santoryu Kokujo, o Tatsumaki, criando um gigantesco tornado contra King, só que não surte tanto efeito, já que o astro principal acaba se defendendo com suas asas. A defesa do homem era implacável. King então acaba cedendo e indo para o chão, começando um legítimo duelo de espadas contra o Zoro. E ambos ficam trocando golpes enquanto o Zoro tenta profundamente tentar descobrir o segredo por trás do King, para conseguir derrotá-lo. Só que nesse meio tempo ele acaba sendo arremessado novamente, colidindo e caindo no chão, e em meio ao cansaço ele acaba ouvindo o shamisen da Hiyori, que faz com que a sua espada Ema reagisse e começasse a sugar o seu haki e ficasse fora de controle. Para quem não se lembra, a Ema havia sido dada pelo Oden para a Hiyori, que decidiu trocar a Ema pela Shusui, que era o tesouro nacional do país de Wano. Então para eles valia mais obter a Shusui, mas é possível que a lealdade da espada naquele momento tenha entrado em conflito, ou mais do que isso, que a espada tenha ficado eufórica de certa forma com a música, e por isso demandando ainda mais haki do Zoro. E irritado com aquilo, Zoro levanta e grita: "Ema, quem te deu permissão para liberar o seu poder?" E então a batalha entre Zoro e King retorna, com Zoro acertando em cheio a barriga de King, mas em vez dele ser perfurado, acaba acontecendo uma gigantesca explosão, com King saindo ileso e Zoro tendo se safado por pouco se não tivesse se protegido com o seu haki do armamento. Zoro usa o seu Itoryu Iai Shishisou para cortar King, mas não tem qualquer efeito significativo. Enquanto Zoro se prepara para bloquear outro ataque de King com suas espadas, Ema mais uma vez começa a drenar haki do Zoro, fazendo com que o Zoro seja atingido de raspão pelo ataque de King, e um pedaço da área seja destruído com ambos caindo. E ao cair, Zoro derruba a sua Sandai Kitetsu, mas rapidamente tenta recuperar ela de volta, enquanto pensa e relembra de todos os seus momentos com a espada. Só que nisso, King acaba acertando um chute com tudo em Zoro, e o arremessando novamente para a ilha, enfurecido com a ideia de que o espadachim estava querendo morrer para salvar uma mera espada. Zoro então se levanta e vê que a Wado Ichimonde não caiu e estava segura, pensando com gratidão em quando ele pegou aquela espada pela primeira vez e lembrou de tudo o que ele aprendeu em Wano e durante a sua infância na vila Shimotsuki, percebendo imediatamente todas as conexões e que a Ema o estava o testando o tempo
todo. Esse foi um dos momentos mais tocantes dessa luta. O Zoro, ele se preocupando com as suas espadas e se preocupando com elas mais do que apenas ferramentas, mas sim como companheiras da sua própria jornada como melhor espadachim do mundo. Depois de perceber isso, vários piratas das feras chegam e tentam interferir na luta, mas de repente todos desmaiam depois que o Zoro decide deixar a Emma levar todo o haki que ela quisesse. E é nesse momento que Zoro percebe que precisa dar tudo de si com seu haki, para assim poder empunhar a Emma como Oden fazia. Zoro então libera pela primeira vez de forma intencional o seu Haoshoku no haki. Emma queria alguém que tivesse certeza de sua ambição, que não fraquejasse diante do perigo. Só que, diante de um obstáculo tão grande como o King, o Zoro duvidou de si mesmo por um momento, duvidou de que seria capaz de vencer aquela luta. Mas segundo o próprio Rayleigh, haki, por definição, é o ato de não duvidar, ou seja, não duvidar de si mesmo, da sua própria ambição. Zoro percebeu isso e não se conteve em deixar a sua espada absorver todo o haki que ela queria, tanto seu armamento quanto seu Haoshoku, somente dando tudo de si, sem voltar atrás, mesmo que isso significasse a morte. Só dessa forma ele poderia seguir em frente. Era isso que ele acreditava e foi isso que ele afirmou quando foi apunhalado no peito na primeira luta contra o Mihawk. Ele diz: se eu der sequer um passo para trás, eu estaria quebrando minha promessa de uma forma que eu nunca mais conseguiria voltar onde estou agora. E contra o King, ele relembrou do quanto esse juramento era necessário. E percebendo que o Zoro agora possuía o Haoshoku, King pergunta se ele também tinha a ambição de um rei. E Zoro responde que sim, dizendo que ele deve, pois prometeu tanto ao seu capitão quanto para sua melhor amiga de infância. Zoro então conseguiu perceber como funcionava o corpo do King. Ele descobriu que quando o King apagava as suas chamas na parte de trás da sua cabeça para aumentar a sua velocidade, a sua defesa ficava mais fraca. E então esperou o momento certo e feriu o King, danificando ainda mais a sua máscara, dessa vez a ponto de despedaçar ela por completo, agora revelando finalmente o rosto de um dos homens mais bonitos da série. Quando o rosto do King foi exposto, os piratas das feras que estavam assistindo sua luta comentaram que o governo mundial estava oferecendo 100 milhões de berries para qualquer um que tivesse informações sobre a raça lunariana, já que eles eram conhecidos como os antigos deuses daquele mundo, vivendo acima da Red Line antes da formação sequer do governo mundial e tendo sido exterminados nesse processo. Mas bastou uma pequena menção dos seus subordinados sobre o assunto para que King os queimasse com seus ataques de chamas. A luta se aproxima do seu clímax, com Zoro agora sendo capaz de causar danos sérios no King e lança o N.O. Santorio Rengoku Onigiri contra King, que acaba se esquivando. Zoro, com seu haki, agora desenvolveu um novo estilo de luta chamado de Rei do Inferno, com chamas verdes saindo de suas espadas. King acaba se lembrando do seu passado quando Kaido o libertou das mãos do governo mundial, que faziam experimentos com eles, esse sendo inclusive o real motivo pelo qual o King se tornou tão devoto a ele, acreditando que o Kaido seria aquele que mudaria aquele mundo. E em resposta a esses pensamentos, ele ataca Zoro com seu Karyudon, um dragão flamejante que saía de sua espada, mas Zoro também se esquiva e então King tenta usar novamente a sua espada para desarmar o Zoro, só que ele tá mais atento agora e não cai no mesmo golpe duas vezes. King então acerta um chute na cara do Zoro, que agora, tendo descoberto como funcionava o corpo do King, viu que sua defesa naquele momento estava vulnerável, e com isso o Zoro encaixa um Yakodori de baixo para cima, cortando o peito do King. King então voa para fora da ilha e afirma que é impossível uma criatura biologicamente inferior como Zoro derrotar ele. E Zoro responde que não tem nada que ele odeie mais do que uma desculpa furada.
King diz que guardará Zoro em suas memórias pelo espadachim corajoso que ele é, e Zoro responde que irá cravar essas memórias ele mesmo no corpo do King caso ele conseguisse sobreviver ao próximo ataque. King usa então sua técnica máxima do Omorikari Udon, uma versão ainda maior do dragão flamejante que ele havia criado antes, e o Zoro salta para cima do dragão, mesmo que para isso ele precisasse pular para fora de Onigashima para um tudo ou nada. Com suas chamas e o seu haki exalando de suas espadas, ele contra-ataca com seu novo estilo do Rei do Inferno, En-O Santorio, Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku. Zoro não só corta toda a extensão do dragão de fogo do King ao meio, como também o próprio King junto de sua asa direita, deixando ele cair para fora de Onigashima, enquanto Zoro usa sua espada para se arremessar de volta para dentro da ilha. Uma luta entre dois monstros extremamente devotos, onde ambos acreditavam que seus capitães se tornariam o rei dos piratas. Uma luta em que um acreditava que o seu capitão seria Joy Boy sem sombra de dúvidas, enquanto o outro seguia o verdadeiro Joy Boy, mesmo sem sequer saber disso. Zoro derrota um comandante de Yonkou e com essa vitória entra para o patamar dos soberanos daquele mundo.